E mais uma oportunidade compartilhando informações e dicas de bancada com você, técnico amigo, a qual pretende evoluir na manutenção. Temos agora aqui em nossa bancada um aparelho da Xiaomi, um Redmi 13. Esse aparelho ele tá ligando, porém não temos iluminação. Como assim, professor? Você liga o aparelho, você não consegue ver visualmente imagem, a não ser que você coloque uma luz em cima da tela e você vai ver que lá no fundo ele tem imagem, porém ele não tem iluminação. Isso acaba confundindo alguns colegas que estão começando e relatam que é falha por imagem. Não. Quando a gente tem uma falha por imagem, o aparelho de fato você não consegue ver nada. Ou seja, agora quando temos um aparelho com falha de backlight em aparelho com estrutura LCD, a gente vai ter em alguns casos o aparelho apresentando nesse caso a imagem, porém não tem iluminação, e em outros casos o aparelho até liga com uma imagem um pouco mais fraca, você tenta aumentar o brilho e ele também não aumenta o brilho, certo? Então, vamos lá. Vou conectar aqui a bateria. Vamos apertar o botão Power e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com esse dispositivo. O aparelho vibrou, já tem aqui, ó, mas vamos lá, olha só. Quase não dá para ver a logo, ela está bem apagada. Isso porque a gente tem uma luz aqui em cima que colocamos para facilitar para a gente poder mostrar para vocês. Normal, quase não dá para se ver nada. Então, ou seja, o aparelho ele apresenta imagem, porém não tem iluminação. O que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês como é que a gente pode estar analisando e chegando à solução desse dispositivo, certo? É claro que o básico já foi feito, que é você testar outra tela, descartar se não há curto ou fuga de corrente elétrica com a fonte de alimentação. Já fizemos isso e o teste da tela foi feito pelo próprio técnico a qual trouxe esse serviço para a gente estar realizando, aparelho de lojista, beleza? Então vamos lá, vou desconectar, vamos deixar aqui a placa fora, certo? E vamos passar para o microscópio agora, pessoal, para a gente estar analisando e chegando à solução desse dispositivo. Passa agora para o microscópio. Vale lembrar também que esse aparelho teve contato com o líquido, as informações que a gente recebeu, então é sempre bom você também estar analisando se não há pontos de oxidação visível, certo? Porque também pode afetar aí no desempenho do dispositivo, ok? Temos aqui também, senhores, o borne esquemático e para facilitar aí o entendimento e aprendizado dos senhores, eu vou utilizar a parte de soluções onde já temos aí visível a imagem de uma placa, que é a placa, a imagem do próprio aparelho, certo? Então temos aqui, ó, e o que a gente vai estar analisando aqui através do conector FPC, que é apenas um conector para tudo, temos aqui, ó, essas malhas. LED A, que será a nossa malha anodo. Temos a nossa malha de catodo. Em alguns casos vamos ter catodo 1 e catodo 2, certo? E a nossa malha aqui LCD cabe, certo? Aqui também faz a identificação da nossa tela também, ok? Então está relacionado ao nosso setor de iluminação, não é imagem, tá pessoal? Somente para iluminação. E o que a gente pode ver aqui na parte de cima, que o setor aqui a qual faz o gerenciamento dessa iluminação do nosso dispositivo já fica na parte de cima. Então a gente vai também estar retirando parte dessa blindagem, ok? Bom, aqui no microscópio, pessoal, a gente tem, ó, vou mostrar para vocês, ó, o aparelho ainda não foi trabalhado, certo? A gente vai cortar aqui parte da blindagem, vamos utilizar uma retífica para que a gente possa estar chegando aí ao local aonde temos o nosso setor de iluminação, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a retífica e vamos cortar parte dessa blindagem.
Perfeito, senhores. Já cortamos parte da blindagem, não vamos tirar toda, somente uma parte. Somente aonde a gente viu lá na imagem. E olha só como é que tá esse setor aqui de backlight oxidado, ok? Bastante oxidado, né, pessoal? Bastante mesmo. Então, tá aqui, ó, certo? Vamos cortar mais um pouco porque ainda tem aqui o circuito integrado, certo? Então vamos tirar mais um pedaço para a gente estar também fazendo essa limpeza. E é até interessante que a gente está fazendo isso tudo aqui, ó, gravando para vocês. Não foi feito nada, porque acontece de, em alguns casos, é claro, já chegaram a questionar conosco, tá bom? Que era impossível uma oxidação entrar em um aparelho fechado e ainda mais embaixo de uma blindagem. Vocês estão vendo aqui agora, ok? O jeito que esse aparelho tá, certo? Então, não é impossível, certo? Acontece, ok? Perfeito, cortei aqui o restante da blindagem. Tranquilo. Professor, não pode haver oxidação no restante da placa? Sim, pode haver oxidação, certo? Porém, por enquanto, vamos dar atenção aqui, certo? Por questão de segurança, olhando mais aqui, ó, se a gente inclinar a placa, se a gente for reparar, não há oxidação na parte do lado ou embaixo, ok? Então é somente aqui, ó, certo? E como eu falei para vocês, as informações que recebemos foi que esse aparelho teve contato com o líquido. Então, provavelmente oxidou somente essa parte. Então vamos lá, vamos aqui fazer uma limpeza e faça uma limpeza, pessoal, com cuidado, porque como ele também teve contato com o líquido, dependendo do pincel, a escova que você estiver utilizando, você pode acabar afetando e arrancando componentes aqui, ok? Então vamos fazer com cuidado. Bom, perfeito. Fizemos parte aqui da limpeza. Outro ponto, tá, galera, que é importante em casos de backlight, falha de imagem, a gente sempre vai no conector FPC, multímetro, escala de diodo e medir. Nesse caso, a gente já foi direto no setor responsável. Ok, mas vocês podem também estar fazendo medições. E se você tiver dúvida, a gente tem aulas no nosso canal do YouTube com aparelhos com falha de backlight, não importa qual seja o modelo, a qual te ensina passo a passo como é que você faz isso, ok? Mas aqui já fomos direto, pelo menos para a gente verificar porque o proprietário, ou seja, ou o técnico, falou que o aparelho molhou. Então a gente já foi para estar garantindo, ao invés da gente ficar só medindo, e pode ser que a gente encontrasse sim curta ou fuga de corrente, e de qualquer maneira a gente iria precisar remover essa blindagem. Então a gente somente adiantou essa parte, ok? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos retornar aqui no nosso bordo esquemático. E a gente tem aqui, pessoal, só para deixar claro, a parte de iluminação do aparelho é na malha LED a nodo. Então essa aqui está nessa cor meio alaranjada, certo? Então se a gente for seguir aqui essa malha, a gente vem, ela passa aqui a um capacitor em paralelo, vem, passou por esse outro componente, vem, passa aqui que pode ser uma bobina ou um resistor, passa pelo diodo e retorna para cá. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Aqui na nossa placa, já deu para me perceber que temos aqui, ó, esse é um resistor, tá? E pela
cor que esse resistor está em cima do diodo, ele está bastante meio que oxidado, carbonizado, tá, pessoal? Olha só, aqui, ó. Então, o estado dele não está legal. Outra coisa que pode interferir também, próprio diodo e também bobina. Nesse caso, a gente pode muito bem fazer condição reversa e ele continuar dando valor. Isso não quer dizer que ele estaria em perfeito funcionamento. Outra coisa que a gente pode estar garantindo também, como se trata de um setor de iluminação, só de eu energizar esse aparelho, a gente tem que ter uma atenção aqui. Então, vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui a minha tela, certo? Aqui, ó. Dá para vocês. Pegar aqui a tela. Eu não vou conectar aqui a parte do FPC da nossa tela. A gente vai somente conectar, ó, a bateria, tá, galera? Somente a bateria. Vou mostrar novamente aqui para vocês. Só a bateria. E a gente vai medir. Vamos pegar aqui o multímetro. E eu vou pegar meu multímetro e vou colocar na escala de tensão e corrente contínua, pessoal, para a gente estar medindo. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui na tela também, ó, a imagem do multímetro. Ó. Apareceu aí na parte de cima, tá, pessoal? Então vamos lá. Ó, deixar assim para vocês poderem ver. Não vou apertar o botão Power, eu vou apenas energizar com a bateria e vamos medir. Ok? Ponta preta no negativo, que é a escala de tensão e corrente contínua, e a vermelha onde eu quero medir. De acordo com a nossa parte de soluções, se a gente voltar aqui e analisar, olha só, essa malha que se destaca em vermelho, ela é uma tensão, ó, VPH PWR, uma tensão Power, então uma tensão primária. Então aqui, ó, a gente tem que ter, vamos testar aqui nesse diodo para saber se a gente tem os 4 volts ou 3.8, tanto que a nossa bateria está fornecendo. Porque se não tivermos uma tensão aqui, também não vamos trabalhar corretamente aqui do outro lado, ok? Já que ele recebe a tensão de um lado, passa para o outro, ok? E vai alimentar aqui o nosso pino no conector FPC. Então precisamos garantir isso, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Voltar aqui. Toma cuidado para não fechar curto, olha só. Agora, olha só que interessante, tá, galera? Tá aqui, ó. Eu tô medindo e não temos nada. Só para mostrar para vocês, ó. A ponta tá aqui, ó. Tô medimos, não temos nada. Do outro lado, ó, não deu nada também. E agora, professor? Não deu nada. Se é uma malha primária, tinha que ter, ó. A bateria tá conectada, galera. Então, tínhamos que ter. O que a gente pode fazer aqui? Vamos voltar aqui novamente, ok? E vamos verificar aqui nesse capacitor. Temos esse capacitor e temos um componente série, que pode ser um resistor ou pode ser uma bobina, ok? Então, precisamos saber se esse setorzinho, se o nosso CI aqui está sendo alimentado. Senão, não vamos ter realmente aí uma iluminação presente, um setor funcionando perfeitamente. Vamos voltar aqui, ó, e vamos estar analisando. Ó. E aqui também, galera, olha o estado, quase não dá para ver, ó, o nosso resistor. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos medir aqui. Olha só, não deu nada ainda lá no nosso multímetro. Vamos medir aqui, ó. Provavelmente não vai dar nada também. Agora vamos medir aqui do outro lado, ó. E aqui do outro lado, olha só, do outro lado temos, ó, 3.8. Mas aqui, ó, agora sim, ó, vamos forçar um pouco mais, ó. Tá oscilando, ó, não temos, ó, uma tensão presente. Do outro lado, ó, temos. E aqui, ó, não temos. Então, consequentemente, não vai chegar aqui também para poder estar alimentando aí essa parte do nosso setor. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos fazer o seguinte, eu vou desconectar a bateria novamente, ok? A gente pode substituir ou a gente pode, somente para fazer um teste, se vocês optarem por jampear. O correto é fazer a substituição, ok? Então a gente pode fazer isso. Eu vou retirar, pega aqui fluxo. Utilizar a nossa estação com
400 graus e a vazão de ar em 60. Não vamos precisar isolar nada, ok? Procedimento rápido. Calor concentrado, tá, galera? Bom, tirei. Perfeito. Professor, e agora? Como saber a resistência? Qual eu posso substituir? É bem simples. Vocês podem pegar também qualquer resistor. Como aqui é uma malha VPH-PWR, uma malha primária, então já vai mais uma dica para vocês. Qualquer outra placa que vocês pegarem um resistor que esteja na mesma malha da bateria, vocês podem estar utilizando aqui, ok? Também vocês podem estar jampeando, como eu falei, para estar fazendo esse teste, certo? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu posso muito bem pegar um outro para estar substituindo, porém eu quero fazer o teste e mostrar para vocês, ok? Se for isso mesmo, a gente depois faz a substituição. Isso aqui é só para mostrar para vocês, certo? E a gente está aqui aprendendo. Então o propósito aqui é aprender, ok? Vamos colocar aqui ó, um pouco de solda em pasta. Pegar aqui o fio de jumper. O fio de jumper que eu vou usar aqui é o 0... Deixa eu verificar aqui a numeração dele, tá, galera? Esse aqui é o 009, é só para a gente estar testando. Vou pegar aqui o ferro de solda. Perfeito. Já fizemos aí, ó, já soldamos o fio. A gente vai fazer aqui uma limpeza rápida, certo? Vale lembrar, galera, que isso aqui ainda não é o reparo finalizado. Que eu estou fazendo aqui é teste mesmo, tá bom? Como eu falei, mostrar para vocês como é que a gente corrige a falha. E até é bom porque o aparelho foi feito aí, ó, desde o zero. A blindagem não foi recortada. Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa tela novamente, a qual temos a bateria. Vamos montar de volta. E até é bom que não tem nem como dizer que não é a mesma, porque tá bem aqui em cima, tá? Então tá visível, ó. Testar do mesmo jeito. Vamos retornar e vamos testar aqui, ó. Testar lá no diodo. Porque, de fato, se chegar no diodo, ele já passou por lá para a gente soldou, já que está ligado em série, né? O diodo não, tá, galera? Certo? Não estou falando do diodo, estou falando do resistor que estava ligado em série no circuito, certo? Tá bom? Então vamos lá. Ainda na escala de tensão e corrente contínua. E também por questão, olha só, vamos lá. Já vou explicar para vocês aqui, ó. Olha agora, 3.8, beleza? Do outro lado, 3.8. Por que, professor, do outro lado deu 3.8? Porque também o diodo está ligado em série, só que ele é um diodo de barreira. Ele só conduz de um lado, não deixa dar o retorno, certo? Já que a gente iria ter um aparelho funcionando, para um backlight, para acender os LEDs da tela, precisaríamos aí pelo menos acima de 16, 17 volts, dependendo da estrutura do aparelho. Não é somente a tensão da bateria que é suficiente para acender a tela. Então vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desconectar a bateria. Eu vou agora, ó, conectar aqui. Vamos conectar a bateria e vamos pulsar a chave do botão Power e ver se esse aparelho, ó, nesse caso, já está acendendo normal. Vamos trocar aqui a imagem, ok? E vamos lá. Conectado. Vamos pulsar aqui, ó, o Power. Ajeitar aqui. Ó, o aparelho vibrou e olha só, galera.
Agora sim, beleza? Acredito que já vale o like e que você possa curtir e seguir a gente, né? Mostrei para vocês como é que a gente resolve uma falha dessa. Então tá aqui, ó. Você viu que antes tinha que ter, ó, colocar próximo da luz agora, ó, tá acendendo normal. Tá bom? E só para deixar claro, eu vou desconectar aqui, ó, desconectei, e eu quero mostrar para vocês quantos volts ele tem nesse caso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou conectar a bateria de novo, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês no multímetro, tá bom? Aqui, ó, no nosso multímetro, ok? E eu quero que vocês vejam, olha só, multímetro, escala de tensão e corrente contínua, olha só, lá em cima, tá bom? Para ficar melhor para vocês, ó. Vamos medir aqui, ó. Eu não startei o aparelho, tá? Eu só para mostrar para vocês, ó. 3.8 e do outro lado 3.8 também. Esse diodo ele está na malha anodo, certo? A malha responsável por acender e fornecer tensão suficiente para acender nossa tela. Agora eu vou pressionar o botão Power. Se liga só para você que está iniciando agora na voltagem que é necessária para acender. Então a gente viu que antes não tinha, nem tinha nem os 4 volts. Agora após a gente restabelecer a comunicação, certo? Eu vou pressionar aqui o Power. Quando o aparelho vibrar aqui, eu já vou testar e vou mostrar para vocês quantos volts. E é no mesmo local, tá, galera? Olha só. É no mesmo local. Vou tentar aproximar o máximo que eu posso, apesar que a tela ficou menor em cima, tá bom? Mesmo local. E vamos lá. Pressionei o botão Power. Esperar o aparelho vibrar. Deixa eu ver se ele acendeu. Acendeu, tá, galera? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar ponta preta e ponta vermelha aqui, ó. Olha só, 3.6. Professor, mas não era acima de 16? Vamos testar do outro lado agora. Olha aí, ó, 24 volts, galera, para poder acender, ó. De um lado, ó, ou seja, tensão da bateria, do outro lado, uma tensão mais alta. Então, ou seja, para poder acender a tela. E temos aqui, ó, ainda, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, aparelho, ó, aceso e normal. Perfeito, senhores. Então tá aqui, ó, funcionando, ó, já carregou aqui o sistema operacional, certo? HypeOS. Agora, só para a gente finalizar, vou mostrar aqui para vocês novamente, certo? Aqui, ó, no setor onde a gente fez aqui o jumper, vamos restabelecer, tá, galera? Eu falei para vocês que vocês podem pegar lá um resistor. Ah, eu não tenho uma placa igual, não tem problema. Vocês podem ir lá no setor da bateria, setor de iluminação, verificar se há algum resistor na mesma malha, que é a malha principal, VPH-PWR, V-Battery, V-BAT, ou seja, qualquer malha primária, você pode pegar o resistor e tá substituindo caso vocês não tenham uma placa igual, ok? Basicamente, esse tipo de resistores aqui, eles trabalham, não é sempre, tá? Eu não quero que esteja discordância aqui e ninguém fique falando mal. Mas, basicamente, ele estaria ali como uma espécie de como se fosse um fusível, tá? Só um exemplo, não quer que seja isso. Em caso de uma tensão mais alta, um surto de tensão, automaticamente ele iria se romper para não danificar algo à frente. Por isso em série, por isso que eu estou falando para vocês não deixarem o jumper, que o jumper você está eliminando essa proteção a qual o resistor ele poderia estar ali, ó, e estar protegendo. E toma cuidado para não colocar qualquer um, porque dependendo do resistor, quanto maior sua resistência ou menor, vocês podem diminuir o fluxo de corrente. A tensão pode ser a mesma, porém o fluxo de corrente pode diminuir e você pode até medir com o seu multímetro e ter a tensão suficiente, porém não ter corrente para estar trabalhando e você teria instabilidade no sistema. Então, mas podem fazer isso que eu falei, substituir de um outro, pegar um outro aparelho na mesma malha da bateria ou no setor de iluminação, se você encontrar algum resistor em série, vocês podem pegar e fazer a substituição. O propósito aqui era mostrar para vocês como resolver a falha, beleza? Abraço e até o próximo vídeo.